Gente, é por isso que eu comento assim, quem dera todos os órgãos tivessem um CNJ. Tem umas coisas que são malucas? Tem. Só que é assim, com o objetivo de melhorar, com o objetivo de acertar. A própria padronização da estrutura organizacional é importante. Por exemplo, eu fiz um trabalho no TRT da 5ª região. Eu olhava para o organograma deles, eu confesso que eu ficava extremamente confuso. Ora diretor era acima de secretário, ora secretário era invertido, era uma maluquice aquele negócio ali. Então, é importante esse processo dessa padronização, tá? Bom, então vamos lá. E aí, então, vamos entrar agora aqui no assunto da estruturação das descrições de função. Eu acho que a gente deve estar, talvez, na página 6, alguma coisa assim. 6, né? Então tá. Pessoal, então tá, eu queria passar para vocês um conceito, uma nomenclatura que não é muito comum no serviço público, mas eu queria partir de um princípio e depois eu prometo fazer as devidas correções, as devidas analogias. Vamos entender o conceito de função ou o conceito de papel. Não importa como você vai chamar, se você vai chamar de função ou você vai chamar de papel. Por enquanto, eu vou falar função. Eu quero chamar de função, não tem nada a ver com função comissionada, gratificante, nada disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho uma cadeira lá na minha área. Um servidor precisa sentar nessa cadeira. Quando ele ocupar essa cadeira, o que compete a ele executar, tá bom? Então é isso que eu chamo ali de função nesse instante. Então vamos entender o seguinte, eu trouxe aqui a estrutura da Secretaria do Tesouro Nacional, só para a gente fazer uma analogia. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela está ligada diretamente ao Ministério da Fazenda, e então, como uma secretaria, ela tem algumas subsecretarias. Então, ela tem ali 5 subsecretarias e cada subsecretaria tem suas coordenações. Então, o que vocês veem aqui cinza, esses retângulos aqui cinza, são as coordenações de cada uma das subsecretarias. Dando e a estrutura que eles têm ali? Eles têm, por acaso, 2 cargos. Um cargo do analista em finanças públicas, que é o nível superior, e outro cargo do técnico em finanças públicas, que é o nível técnico. Engraçado, qualquer semelhança com vocês não é mera coincidência. Vocês têm o analista e o técnico, porém judiciário, tá certo? Só que eles têm essa estrutura aqui. Então, tem o subsecretário, coordenador. Depois do coordenador, ele tem lá o gerente e debaixo do gerente tem os servidores que eles lideram. Essa aqui é a estrutura. Claro, muda o nome em relação a vocês aqui dessas nomenclaturas, mas a essência, ela é a mesma. Então, em uma determinada subsecretaria, na realidade, tem algumas coordenações. A subsecretaria de assuntos corporativos tem a CODIM e a COCIS. Em cada uma dessas caixinhas aqui, então, nós temos a figura de um coordenador. Cada coordenador tem uma determinada quantidade de gerências, porque ele tem subsecretaria, coordenação e gerências, tá? Então, eu tenho aqui o coordenador e o gerente. Só que o gerente da GERE, por exemplo, tem ali 10 servidores. Ele tem 10 cadeiras. Nessas 10 cadeiras não significam que esses servidores façam exatamente a mesma coisa. Então, lá na GERE, por exemplo, 2 desses 10 servidores fazem as rotinas lá que eles chamam lá de administração de pessoal. Outros 4, por exemplo, fazem o processo de capacitação e desenvolvimento, estão focados na capacitação e desenvolvimento. Outros 4 fazem o processo de atendimento de RH aos servidores, e assim por diante. Vamos pensar em termos de competências técnicas e competências comportamentais. Vocês concordam que eu não posso exigir para quem trabalha na administração, quem calcula a folha, exatamente as mesmas competências de quem trabalha na área de treinamento e desenvolvimento? Não faz sentido. Mas todos são servidores.
todos são servidores, técnicos ou analistas. Nós podemos ter em uma determinada gerência alguém que trabalhe lá com a parte de sistemas. O cara que trabalha na parte de TI, então, embora também seja um técnico ou um analista, no caso deles de finanças, no caso de vocês seria um judiciário, eu não posso exigir dele as mesmas competências de um técnico ou analista que trabalhe numa outra área, embora todos sejam técnicos ou analistas. É isso que nós chamamos de função. O que eu quero dizer com função é o papel, o que a gente espera exatamente da pessoa que sentará em cada uma das cadeiras. Porque nós precisamos ter, de uma maneira muito clara, as atribuições que essa pessoa deve executar e as competências técnicas e as competências comportamentais. Se eu não tiver com clareza as atribuições que essa pessoa deve executar, eu não tenho condições de fazer um negócio chamado empenho. Se eu não fizer um empenho, eu não tenho direito de avaliar desempenho. Se eu não avaliar desempenho, eu não saberei as necessidades de treinamento. Se eu não souber as necessidades de treinamento, eu não serei objetivo, não serei assertivo, e aí tudo vai continuar acontecendo de maneira desesperadora. Aí eu vou ficar desesperado, porque eu tenho que aumentar a minha produtividade, porque cada vez mais o CNJ vai colocando metas, eu tenho que me preocupar com a estrutura, então eu preciso deixar claro qual é o papel do servidor que ocupa aquela cadeira. Faz sentido essa necessidade para vocês? Ou o que eu estou falando não é aderente à realidade de vocês, seja de primeira ou de segunda instância? Faz sentido? Então, o que acontece? Função ou cargo, só para a gente entender. Função, somos aquilo que nós executamos dentro da organização. Cargo é o nosso título, por aquilo que nós somos contratados. Então, nós somos, em termos de cargo, técnico ou analista judiciário. Mas, em termos de função, eu sou o analista judiciário que trabalha na tal unidade fazendo tal atribuição. Então, nós precisamos chegar nesse nível de detalhamento, porque se gestão por competências tem como objetivo identificar as necessidades de treinamento, o processo do mapeamento ele também tem que ser coerente pelas funções que eu executo, pelas funções que eu desempenho. Uma descrição de função, ela precisa ter os requisitos, atribuições, competências técnicas e competências comportamentais. Então, deixa eu colocar numa ordem, deixa eu inverter essa ordem. A primeira coisa que precisa ter na descrição de função são as atribuições. Exatamente o que esta pessoa deve executar. Como competências técnicas, para que ela execute cada uma dessas atribuições, o que ela precisa conhecer, dominar. Competências comportamentais. Qual é o estilo de comportamento? Quais os comportamentos que ela precisa demonstrar para executar aquilo? E requisitos. Requisitos, vamos entender da seguinte maneira. Ora, para eu assumir qualquer função, qualquer papel dentro do tribunal, em tese basta eu ser um funcionário público, eu ter um concurso. Eu, como um técnico ou como um analista, em tese, eu poderia trabalhar em qualquer unidade do tribunal. Faz sentido? Agora, vocês concordam que eu poderia colocar como um requisito preferencial que, na área de gestão de pessoas, preferencialmente alguém que tenha trabalhado em tal área? Na área de TI, alguém que preferencialmente tenha formação de tal, percebe? Então, quando eu falo de requisito, eu não estou falando aqui de requisito de concurso público. Qualquer servidor pode tramitar no tribunal, em qualquer função, desde que seja um servidor público.
Claro que um servidor público, eu quero dizer assim, um analista ou um técnico não podem exercer a função de um juiz, não faz o menor sentido, mas dentro daquilo que ele executou, ele pode tramitar em toda essa área, tá? Mas esse requisito que eu quero dizer, então, é um requisito de preferência, se dará melhor naquela área quem tiver tais questões, tá? Ou será, deixa eu fazer uma pergunta antes, né? Algum dentista na sala? Não? Mas se tiver, tudo gente boa, não tem problema nenhum. Ou será que a gente nunca viu um servidor que passou no concurso como dentista, tentando trabalhar numa determinada área e não se sente bem, está infeliz? Vocês já viram isso, certamente, percebe? Então, quando a gente coloca o tal do requisito, esse é um requisito de preferência que pode nos orientar a termos a pessoa certa no lugar certo. Embora ter a pessoa certa no lugar certo não seja o principal objetivo da gestão por competências. Como eu comentei, o principal objetivo é conduzir as pessoas para atingir a visão. Mas ter a pessoa certa no lugar certo passa como um dos objetivos a serem alcançados na gestão por competências. Nesse momento, então, é onde entra um tal de inventário de atribuições por produto, que é o tal do mapa de atribuições por produto que eu comentei. O mapa é algo maior, o inventário é o meio para eu construir, para eu gerar esse mapa. Então, o que acontece? O regimento interno de vocês, ele trata mais da estrutura, do funcionamento do terminal, foi duro, né? Do tribunal como um todo, né? E vocês têm ali uma resolução administrativa que detalha mais o funcionamento, as expectativas de entrega. Como eu comentei, sei que esse documento está passando por um processo de revisão, mas... Hoje, inclusive, fiquei sabendo também, né, uma das pessoas que trabalha, não sei se ela estava aqui, ela veio falar, eu trabalho até com a estrutura, e hoje ele está passando por esse processo, mas nós temos um documento que deixa, ou tem como objetivo deixar mais claro o que se espera de cada caixinha que nós temos no organograma do tribunal. Então, quando a gente encontra ali, nós temos os produtos a serem entregues. Esses produtos, eu preciso entender o seguinte, eu tenho uma demanda, então, de acordo com essa demanda, eu executo um determinado processo, e a saída é, então, um produto. Este processo que eu executo, eu tenho procedimentos. Esses procedimentos, nós vamos nos apropriar desses procedimentos e vamos chamar esses procedimentos de atribuições. Então, de uma maneira geral, eu posso dizer que produto é toda a entrega que a minha unidade, eu vou chamar unidade porque tem diretoria, porque tem vara, tudo bem, posso chamar de unidade? Aí fica de uma maneira geral aqui para todo mundo. Então, produto é toda entrega que a minha unidade deve fazer. E esta entrega pode ser para a minha própria unidade, pode ser para outra unidade, pode ser para uma diretoria, para outra diretoria, pode ser inclusive uma entrega para a sociedade. Então, o produto é tudo aquilo que eu devo gerar, que eu devo realizar, que eu devo entregar para uma área interessada, para uma unidade interessada, que pode ser uma diretoria, pode ser uma secretaria, pode ser uma seção, pode ser uma vara, pode ser inclusive para a sociedade. Então eu tenho um produto e para eu gerar esse produto eu tenho algumas atribuições, eu preciso executar algumas atribuições. Como eu comentei de manhã, a atribuição é o que fazer, não o como fazer. Veja, ter o conhecimento do como fazer é muito importante. Porque, você imaginou, chegou um novo servidor na sua área, na sua unidade,
E aí você vira para ele e fala assim, é isso que tem que fazer, tá ótimo, você já teve um ganho enorme. Melhor ainda se você tivesse um documento que dissesse, bom, então são essas 10 atribuições que você tem que fazer, e para você executar a primeira dessas 10, é assim, 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 assado. Seria ótimo. Mas nós não podemos focar nesse instante no como fazer, mas sim no o que fazer. Por quê? O que fazer não muda com o passar do tempo, o como fazer muda com o passar do tempo. Permita eu sair um pouquinho da realidade de vocês, só para falar de um exemplo muito comum, e aí eu volto já para a realidade de vocês. Vocês, vamos falar assim, vamos pensar num analista de recrutamento e seleção. Será que um analista de recrutamento e seleção de 20 anos atrás tem a mesma descrição de função de um analista de recrutamento e seleção de hoje? O que vocês acham? Sim ou não? Agora vamos entender o seguinte, há 20 anos atrás ele recebia currículos, não recebia? Ele triava currículos. Ele fazia entrevistas, chamava candidatos para entrevista, fazia entrevistas, aplicava testes, encaminhava essa pessoa para fazer entrevista na área, preparava um laudo, não fazia isso? E hoje ele faz exatamente as mesmas coisas. Então, há 20 anos atrás, ele fazia exatamente as mesmas coisas que ele faz hoje. O detalhe é que, hoje, a maneira que ele faz é diferente, o como fazer é diferente hoje da maneira que ele fazia há 20 anos atrás. Faz sentido para vocês? Hoje tem sistema informatizado, hoje ele chama o candidato por SMS, por e-mail, há 20 anos atrás não tinha. Agora vamos voltar lá para a realidade de vocês, você lá para fazer o atendimento lá na vara tal. Você faz hoje atribuições, você tem atribuições, a atribuição ela pode ser a mesma, o que pode ter mudado na realidade é o como fazer. Por quê? Porque mudou a tecnologia. Como é que chama lá o processo eletrônico lá, que agora... Oi? PJE. Antes não tinha, agora tem. Percebe? Então, mudou o quê? O como fazer, mas o que fazer permanece inalterado. O andamento dos processos ali. Então, não significa que nunca poderá mudar, mas a tendência de mudança é muito menor. Então, o que acontece? Eu tenho um produto e eu tenho as atribuições. A atribuição, então, ela é o que fazer. Então, quando a gente olha aqui, nem sempre é o mesmo servidor que irá executar todas essas atribuições. Então, pode ser que um servidor tenha que executar 2 ou 3 atribuições desse produto, mas vai executar mais uma atribuição de outro produto, enfim. Agora, o que é fundamental nós termos? Primeiro, clareza do que se espera da minha área, da minha unidade. Isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental ter, bom, para eu gerar este produto, quais são as atribuições necessárias de serem executadas? E nós temos que construir isso, porque se nós construirmos isso, pode entrar, pode sair pessoas, quem entrar vai saber exatamente o que tem que ser feito para fazer aquilo. O processo passa a ser estruturado, né? Então, isso é fundamental. Alguns exemplos de produtos, eu vou trazer até exemplos de vocês, mas eu também quero trazer outros exemplos só para vocês verem as maneiras, as diferentes visões. No TRE, por exemplo, Seção de Informações de Processos Administrativos, Aposentadorias e Pensões. Então, nessa seção de processos administrativos, eles têm o seguinte produto: análise dos pedidos referentes a direitos e deveres do servidor. Esse é o produto que ele tem que entregar. Já, por exemplo, nos cartórios, emissão de títulos aos eleitores. É um outro produto que eles têm que entregar. Já no TCE, especificamente na Gerência de Controle de Comércio Exterior, produção interestadual de comércio exterior, acompanhada.
O TCE tem um princípio que ele conjuga os verbos os produtos como entregues. Então, tudo ele coloca lá no passado. Então, observe que ele vai ter aqui, acompanhado, produção interestadual de comércio exterior. Esse seria o produto, mas eles têm um princípio, uma metodologia que fala que um produto é algo que deve estar entregue. Então, se ele deve estar entregue, ele precisa estar conjugado no passado. É o princípio que eles têm. Isso não, mas assim, é só um detalhe. Gerência de controle interno, monitoramento e utilização dos recursos financeiros do tribunal. Outros exemplos de produto que eu tentei aqui trazer pautado num primeiro piloto que está sendo realizado junto aqui a esta casa. Inclusive de primeira, né, incluindo produtos de primeira e segunda instância. Então vamos lá. Apoio à atividade jurisdicional faz sentido como um produto da área de vocês ali ou não? Pensa lá, isso faz sentido para vocês? Movimentação processual, o tal do PJE que vocês comentaram aqui, né? Repactuação contratual, formalização de contratos e convênios, gestão da atuação. É assim que, tá certa essa nomenclatura? É assim mesmo? Não? Tá errado isso aqui? Esse aqui eu fiquei na dúvida quando me passaram isso aqui como um produto. Mas enfim, vamos lá. Monitoramento da sessão de julgamento. São produtos a serem entregues. E aí o que acontece? Vamos entender o seguinte, qual é a grande vantagem da gente trabalhar com produtos? A grande vantagem é o seguinte, construção de cenários com base na realidade, nas diretrizes de cada área, de cada unidade. Então, quem vão encontrar os produtos, na realidade, é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. Aí você deve pensar o seguinte, espera aí, quer dizer que, eu não sei quantas varas tem, tá? Aqui, desculpa, não me recordo, mas quer dizer que todas as varas, sem exceção, e não trabalhar em cada um desses processos, dessa etapa de construção, é óbvio que não, porque o que acontece? A estrutura de uma vara é igual à estrutura de outra vara. Claro que nós estamos pensando o seguinte, que nós temos varas com uma senhora estrutura e tem uma vara com uma estruturinha menorzinha, tá certo? Então, qual é a nossa preocupação? Nós estamos, foi escolhido algumas varas para a gente fazer um piloto, para a gente chamar essas pessoas para identificar assim, deixa eu entender qual é a estrutura de vocês, o que vocês chamam de produto. Então, isso está sendo construído com vocês. Como eu comentei, embora a gente tenha esse trabalho realizado em outros tribunais, nós não temos o direito de pegar produtos de outros tribunais, simplesmente vir aqui de paraquedas e falar, esses são os produtos de vocês. Esse processo será construído de acordo com a realidade de vocês. Então, vamos entender o seguinte, não dá, eu queria que vocês tivessem essa clareza. Talvez não sejam todos vocês aqui que vão participar de 100% da etapa de construção, da identificação dos produtos. Mas certamente alguns de vocês, ou desta turma, ou da turma que já passou aqui por nós, vocês irão participar. O Renan, que veio executar esse trabalho, eu já percebi hoje aqui, ele já cumprimentou umas 15 pessoas. E aí, tudo bem? Quer dizer, esse trabalho já está acontecendo. E esse trabalho, então, chegará para todos vocês, para que vocês possam apreciar, para que vocês possam comentar e fazer as sugestões de melhoria. Por quê? Porque ele não é um trabalho estático, não é alguma coisa que nós vamos fazer agora e acabou e nós nunca mais vamos fazer, tá bom? Então, esse trabalho, ele garante a não personificação das funções. O que acontece? A gente não quer montar algo assim, quando entrou o servidor ali, então, vamos dar um jeitinho. Não, o que a gente quer é ter o processo estruturado, para que na troca, na substituição, no rodízio eventualmente que tem de servidores, para que a gente continue com esse mesmo processo. Utilizando os documentos da resolução que vocês têm, tá certo? E o que acontece? Principalmente, quando nós pensarmos em produtos, nós automaticamente vamos enxergar oportunidades de melhoria.
Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, que nós vamos tentar encontrar um produto da nossa área e as atribuições. Quando a gente iniciar o processo de colocar as atribuições, a gente começa a enxergar, peraí, mas eu estou fazendo isso aqui, eu poderia fazer isso antes. Então, essa dinâmica de estruturação permitirá que a gente, nesse início de trabalho, já enxergue como efetuar algumas implementações, algumas melhorias lá no nosso processo, tá? Então, antes de entrar então no como fazer, eu vou convidá-los para a gente fazer uma interrupção. A gente tem um café que está servindo agora, e aí às 4 horas, tá, agora são 15 para as 4, às 4 horas a gente retoma a partir daqui, tá bom? Vamos lá então tomar um café? O primeiro passo para a gente construir o tal do mapa, utilizando a técnica do inventário de atribuições por produto. Primeiro, a gente reúne os gestores, apresenta os conceitos de função, produto e atribuições, mais ou menos como nós fizemos aqui. Um detalhe, vocês não precisam se preocupar. No momento que isso for acontecer junto com vocês serão chamados, aí nós vamos explicar isso aqui com mais profundidade, com mais detalhes, com mais exemplos. Eu só quero aqui deixar para vocês a linha de qual será a técnica utilizada, tá? Então, nós vamos explicar os conceitos de função, produto e atribuições. Vamos apresentar o conceito da identificação dos produtos. Então, qual é a técnica que nós vamos utilizar para fazer a identificação dos produtos de acordo ali com a resolução administrativa? E aí nós vamos orientar para que vocês, em conjunto com a equipe, para que vocês possam encontrar quais são os produtos da sua unidade, da sua área. Depois que vocês fizerem isso, para cada produto identificado, gestores e equipe irão identificar as atribuições, ou seja, as etapas necessárias de serem realizadas para entregar aquele produto, preenchendo uma planilha, como se fosse essa aqui que eu estou mostrando para vocês, uma planilha Excel que teria assim, qual é o produto, e aí tem lá atribuição, outra atribuição, tal. Terminou isso, vai para um outro produto, as atribuições. Então, o primeiro passo a ser executado é encontrar produtos e atribuições. Segundo passo, nós vamos completar com competências técnicas. Então, vamos entender exatamente o que são as competências técnicas. De uma maneira generalista ali, vamos chamar assim, de competências técnicas, como os conhecimentos específicos ou ferramentas necessárias de serem dominadas pelo servidor para que ele possa executar com perfeição cada uma das atribuições ali que vocês registraram ali no mapa. Então nós vamos pensar assim, bom, para ele executar tal atribuição, o que ele precisa fazer? Então nós vamos encontrar as competências técnicas. Alguns exemplos de competências técnicas aqui, administração financeira, orçamentária, orçamento público, programação financeira. Cada módulo de sistema que vocês têm é uma competência técnica. Contabilidade, regimento interno, direito tributário, o sistema de protocolo, redação oficial, metas do CNJ, tudo isso faz parte do rol das competências técnicas. Então, para cada atribuição, nós vamos pensar assim, puxa vida, quais são as competências, o que aquele servidor que executar aquela atribuição tem que conhecer para que ele possa entregar aquela atribuição com perfeição. Só que, quando nós falamos de competências técnicas, nós temos dois tipos de competências técnicas. Então, vamos lá. Nós temos as competências técnicas, que nós chamamos de cognitivas e não cognitivas. Na parte da manhã, nós tínhamos uma psicóloga na turma. Essa psicóloga, por acaso, está nessa turma ou não? Psicóloga de plantão? Não. Então, tá bom. Tudo gente fina, não tem problema nenhum. É só por uma questão conceitual aqui. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala das competências técnicas, eu separo as competências nesses dois tipos. Competências cognitivas e competências não cognitivas. As competências cognitivas são aquelas que nós podemos ensinar para as pessoas. As não cognitivas
não significa que a gente não possa ensinar. A gente até pode ensinar, mas está muito mais próximo do dom da pessoa do que de um processo de ensinamento. Então, por exemplo, concentração. Eu consigo ensinar alguém a ser concentrado? Claro que dá até para ensinar, mas dá muito trabalho. É mais da capacidade da pessoa fazer isso. Capacidade de análise, capacidade de síntese. Então, são exemplos de competências técnicas, que eu chamo lá de não cognitivas, que estão muito mais associadas ao dom, a uma característica que essa pessoa tem. Não significa que eu não possa ensinar, eu posso treinar, mas é muito mais difícil de ser desenvolvido. Diferente das competências cognitivas. As competências cognitivas, de uma maneira geral, são aquelas que eu coloco o cidadão ali numa sala de aula e faço um treinamento. Quando eu faço esse treinamento, eu estou transmitindo conhecimento para a pessoa, tá? Então, basicamente, são essas as cognitivas. Só que as competências cognitivas, a gente tem uma ramificação delas. Nós temos competências competências cognitivas, quer dizer, aquelas que a gente ensina, só que a gente tem aquelas que a gente chama assim, para referência, e outras que a gente chama lá, para avaliação. Então, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Se eu falar assim, fala o PJE, tá certo? PJE é uma competência técnica cognitiva, que eu posso ensinar para as pessoas. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Aí, fala um nome de um outro sistema que vocês têm, que vocês usam. Qualquer sistema. Oi? O SAP, S-A-P-E, tá certo? P, tá, P, parou no P. Então, o SAP, por exemplo, o SAP é uma competência técnica cognitiva. Pode ser que alguém entre ali não saiba usar o SAP, porém eu posso ir lá treinar essa pessoa, tudo bem? Vou dar um exemplo de uma competência técnica cognitiva que eu chamo para referência. Então, o SAP, o PJE, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação para saber assim, poxa, essa pessoa domina ou não domina, né? Se ela está num nível avançado, básico, intermediário. Então, a gente tem uma escala de proficiência que a gente pode trabalhar para essas competências técnicas. Um exemplo de uma competência técnica cognitiva para referência. A competência técnica cognitiva para referência é aquela competência que, embora seja necessário do servidor dominar essa competência, eu não irei cobrá-lo num instrumento de avaliação, mas eu quero que essa competência conste formalmente como sendo necessário de domínio dele. Vou dar um exemplo. Vocês precisam conhecer a CLT, por exemplo? Precisa, mas concorda que a CLT é enorme? Que parte especificamente da CLT que vocês precisam conhecer? Não adianta nada eu virar e falar assim, domina a CLT ou não? Por quê? É muito extensa, não faz sentido. Então, a CLT é uma competência técnica cognitiva, quer dizer que a gente pode ensinar para as pessoas. Só que nós não iremos avaliar o servidor naquela competência especificamente. Está fazendo sentido para vocês? Se eu falar assim, Constituição Federal, quanto mais ampla for uma competência, mais a tendência dela ser para referência. Agora, se eu falar assim, a lei tal, a lei 8666 que fala lá da licitação, essa eu posso colocar como uma competência técnica para avaliação e não para referência. Agora, o que é para avaliação em uma área, pode ser que seja referência para outra área. Então, não é a característica que aquela competência é ou não para referência. A questão é, aquela competência, naquela unidade ou naquele produto, aquilo é para competência ou não. Está fazendo sentido para vocês? Então, cada uma das competências, de uma maneira geral, é o seguinte... Eu irei avaliá-la? Sim. Então, ela entra para avaliação. Eu quero que o servidor tenha consciência que ele precisa dominar aquilo, mas aquilo não entra para a avaliação, mas eu quero que esteja no documento de descrição,
para ele ter clareza, para eu poder empenhar com ele que ele precisa ter domínio, que ele precisa ter conhecimento daquilo. Então essa seria a competência técnica para referência. E as não cognitivas? As não cognitivas, ela tem um limite, tá certo? Não é qualquer competência. Normalmente nós trabalhamos com essas aqui, ó. Capacidade de análise, de síntese, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, capacidade de concentração, articulação, habilidade com números, exposição oral, capacidade de elaboração de textos com clareza e concisão, de leitura de cenários e de trabalhar sob pressão. Confesso que eu me sinto mal quando eu coloco essa competência, capacidade de trabalhar sob pressão. Ainda mais quando todos os programas, né, de todas as empresas falam de qualidade no trabalho, né? Então, mas é o seguinte, bem-vindo ao século 21. Existem áreas específicas que a pressão é enorme. E se a pessoa não tiver essa capacidade de trabalhar sob pressão, ela vai espanar. Tá certo? Então, é o perfil que nós vamos encontrar da cadeira vazia. Para que, ao identificar se o servidor tem ou não condições para assumir aquela cadeira, para a gente ser mais assertivo. Quando eu falo essa questão, eu não estou pensando só no momento da avaliação. O modelo que a gente está trazendo, ele é abrangente, porque, por exemplo, se eu sei o perfil da cadeira vazia, entra um novo servidor, passou no concurso, entrou um novo servidor. Onde que nós vamos lotar esse servidor? Se eu sei quais são as competências, se eu consigo fazer uma avaliação e saber quais são as competências que esse servidor tem, que está entrando, que ele tem, e se eu sei o perfil de cada cadeira vazia, eu consigo fazer a lotação desse servidor no melhor local. Então passa a ter aquela técnica de ter o servidor certo no lugar certo, tá certo? Então é importantíssimo a gente ter o perfil de cada cadeira vazia. Por isso que a gente utiliza essas competências. Agora, uma outra característica é assim, quando nós falamos das competências cognitivas para a avaliação, nós vamos avaliar numa escala de proficiência. Se eu quero que ele tenha no nível avançado, intermediário, básico, a gente já vai falar dessa escala daqui a pouco. Quando nós falamos das competências não cognitivas, não tem essa escala de proficiência. Por quê? Ou é ou não é. Ou o cidadão tem atenção, ele tem capacidade, ou ele tem concentração, ou ele não tem. Ou ele tem capacidade de análise e síntese, ou ele não tem. Não dá para eu querer assim, eu quero alguém com meia concentração. Isso não existe, tá certo? Então, as competências não cognitivas, elas são mais diretas, ou tem ou não tem, ou preciso ou não preciso. Vocês, mais uma vez, vocês não precisam ficar, nossa, mas eu tenho que guardar todo esse monte de informação que você está falando, Rogério? Não agora. Por quê? Num determinado momento, vocês vão participar do processo, e quando vocês participarem do processo, vocês serão novamente apresentados. O único detalhe é que a gente não quer que, no momento que vocês forem convidados para participar do processo, que vocês falem assim, puxa, mas eu nunca ouvi falar nessa história. Então, pelo menos aqui, vocês estão conhecendo a criança, tal, vocês já estão tendo uma ideia do que se trata, tá? Mas nós não temos como objetivo torná-los especialistas no assunto. Nós estamos num processo de apresentação disso. Então, esses são os tipos de competências técnicas. Mas nós temos aquilo que eu chamo das famílias de competências técnicas. Na prática, não, falei errado. Tecnicamente, as famílias de competência técnica não servem para nada. Mas na prática, ela serve para orientar o nosso pensamento para fazer o mapeamento das competências. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que são famílias? Então, de todas as competências técnicas, o que nós chamamos assim? Famílias. É um agrupamento de tipos de competências próximas. Softwares comerciais. Então, tem ali Word, Excel, PowerPoint. Se não for Word e Excel, de repente vocês trabalham com outros softwares, seria editor de texto, planilha eletrônica, mas é a mesma coisa, né? Então, esses seriam os softwares comerciais.
Quando a gente fala de módulos de sistemas internos, então quais são os sistemas internos que tem aqui nessa casa? O PJE, o SAP, e aí vai, tem o CIAF, certamente, da parte financeira e tal, e então tem os diversos sistemas. Legislação, o que vocês precisam conhecer especificamente de legislação? Então a gente pega e encontra quais são as legislações abrangentes. Essas que estão impressas aqui não significam que sejam competências de vocês. Aqui é só um exemplo para que vocês possam entender. Conceitos e metodologias, gestão de projetos, gestão por competências, governança corporativa. Técnico complementar. Competência técnico complementar são aquelas que são específicas da área. Então, por exemplo, direito tributário, técnicas de negociação, técnicas de apresentação, redação oficial, contabilidade pública e assim por diante. São questões muito técnicas específicas da área. Então, alguém pode ter a necessidade de conhecer cálculos trabalhistas, juros simples, juros compostos, tudo isso fazem parte do grupo das competências técnico-complementar. Institucional. Então, regimento interno, metas do CNJ, estrutura organizacional, macroprocessos, processos ou etapas de processo. São processos específicos, então, de repente, alguém precisa conhecer um determinado processo aqui da área, isso entra como essa especificação, como o processo de avaliação de desempenho, de avaliação de estágio probatório e assim por diante. Ferramentas e equipamentos não são características de um tribunal, são características de outras. Por exemplo, se a gente estivesse falando de prefeitura, então tem alguns equipamentos que as pessoas precisam operar, tal, algumas máquinas, tal, não são características de tribunal, tá certo? A gente não vai colocar, por exemplo, computador como uma competência técnica, como um equipamento, isso não tem necessidade, tá? Então, ferramentas e equipamentos vocês acabam não tendo. Competências, as não cognitivas, então é aquela família que nós já falamos anteriormente. Para que serve, então, essa lista dessas famílias? Então, vamos pensar o seguinte, vamos tentar fazer aqui um exercício. Alguém poderia expressar aqui um produto da sua área, da sua unidade? Se tiver errado, não tem problema, nós estamos aqui para acertar. Pensa lá na sua unidade, um produto que a sua área, que a sua unidade deve fazer. Oi? Sentença. Seria assim, a emissão de sentenças, só para a gente não colocar só o produto seco, para colocar. Então, para a gente ter... Oi? Ou julgamento? Então, tá legal. Então, para ter essa sentença, fala uma das atribuições que são necessárias de ser realizadas para materializar a sentença. Oi? Não, ser juiz na realidade é a pessoa, mas o seguinte, oi? Preparar a audiência ou agendar a audiência. Então, por exemplo, para fazer o preparo, o agendamento da audiência, eu preciso conhecer alguma coisa de software comercial? Você vai emitir isso num parecer, tal, vai convocar alguém? Não sei, estou perguntando. Sim, então aí para você emitir isso, você vai fazer isso aonde? Por exemplo, num sistema ou você vai fazer no Word que vai emitir uma carta tal? Como é que é? No sistema. Então não tem nada de software comercial, mas tem aqui no módulo do sistema. Então pensando aqui, que sistema que você vai precisar? Do SAP. Percebeu qual que é a ideia? A ideia da família de competência é orientar o nosso pensamento. Mais algum sistema você vai precisar lançar essa informação? Não. Precisa conhecer alguma legislação específica para emitir isso? Não, o agendamento, a convocação, tal. Não precisa. Percebe? Então a gente vai. Precisa conhecer algum. Então, para cada atribuição, nós começamos a perguntar: precisa do que de software comercial? Precisa de alguma coisa disso? Está entendendo qual que é a brincadeira que nós vamos fazer? Então a gente faz esse exercício de encontrar para cada atribuição quais são as competências necessárias. Na essência, eu não tenho uma preocupação se uma competência, se ela é de uma família ou outra. A ideia apenas das famílias é orientar a nossa forma de pensar, para a gente ter certeza ou evitar esquecer de identificar alguma competência técnica. Ou seja,
Para cada atribuição, nós vamos encontrar quais são as competências técnicas necessárias para executar esta atribuição. Daí vai para a próxima atribuição, a mesma coisa. E assim por diante. Quando nós fazemos isso, nós vamos colocar o nível de proficiência da competência técnica. O que acontece? Não basta falar, por exemplo, que a pessoa precisa conhecer Word, ou que ela precisa conhecer o editor de texto. Não basta falar simplesmente que ela precisa conhecer o SAP, é que eu fico com com SAP na cabeça, sabe? Que é o SAP. É o SAP mesmo. Ah, tá bom. É porque tem o SAP. Você conhece o SAP? Essa é a piada aqui, olha lá. É que algumas empresas, elas usam muito o SAP. SAP é Sistema Avançado de Planilha e Excel, né? Você já viu essa aí? Então é aquelas empresas que dependem tudo de SAP. Então é o SAP mesmo, beleza, eu não sabia que vocês usavam o SAP, então bora lá. Então o terceiro passo aqui é a gente encontrar exatamente qual o nível de proficiência para cada uma das competências técnicas. Então vamos entender o seguinte. A primeira competência técnica que nós falamos, o SAP. Eu preciso que a pessoa, ela não tenha conhecimento, que ela tenha conhecimento, ou seja, que ela tenha noções, que ela tenha conhecimento e prática a nível básico, intermediário, avançado, ou que ela seja uma especialista, que ela conheça tudo naquele formato. Aqui eu tenho dois modelos de escalas de proficiência. Eu tenho esse primeiro modelo, e o segundo modelo é o seguinte. Nível 0 é quando a pessoa não tem conhecimento. Nível 1, aí você vai falar assim, peraí Rogério, mas você vai colocar que alguém para executar uma atividade não precisa ter conhecimento? Não, não é isso. É que quando a gente faz o mapeamento de competências, a gente coloca o seguinte, qual é o nível de proficiência que a pessoa precisa ter para executar a atribuição? Mas, se ela entrar nesta área, qual é o nível mínimo que ela precisa ter para entrar na área, para executar essa atribuição? Então é alguma coisa assim, peraí, pode ser que a pessoa que está entrando, ela não conheça o SAP, tudo bem, mas o nível de entrada é 0, eu não vou exigir que ela tenha conhecimento, mas ela precisa aprender porque ela será avaliada e será exigida no nível 2, por exemplo, entenderam? Então nós temos o nível que é necessário para o desenvolvimento e o nível de entrada, o quanto que a pessoa precisa ter para essa entrada. Esse nível de acesso, que é quanto ela precisa ter para essa entrada, é o que orienta os processos de movimentação. Tem um servidor numa área, ele vai para outra área, mas será que se ele for para aquela área, ele vai ter condições de executar suas atribuições, ou ele vai entrar naquela área e vai estar totalmente perdido, porque exige competências que aquela área exige competências que ele não tem, percebe? Então é isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Então o nível 0 não tem conhecimento, o nível 1 tem noções, mas sem experiência prática. Ele compreende, ele tem ideia, ele tem informação, mas ele nunca usou isso na prática. Já o nível 2, ele aplica, ele implementa, ele utiliza, mas não faça uma perguntinha um pouquinho mais profunda para ele do assunto que ele não saberá responder. É como o Chicó, não sei, só sei que é assim, o cara vai lá e faz. Por quê? Aquele que sabe o porquê, ele é o nível 3, porque o nível 3, além dele aplicar, ele analisa, ele avalia, ele questiona, ele propõe. Então ele tem um nível de conhecimento maior, ele sabe de onde vem, para onde vai as informações, tudo daquela competência técnica. E o nível 4, esse cara aqui, ele é o cara que sabe tudo daquela competência técnica. Então ele é perito, ele tem domínio, ele é a referência, quando precisa de alguma coisa, é o cara, tá certo? Então, para cada competência técnica, então nós vamos falar assim, para sentar, para ocupar essa cadeira, precisa executar tal atribuição. Para executar esta atribuição, precisa conhecer o SAP. Mas precisa conhecer o SAP no nível, 2. Por quê? O cara precisa saber utilizar, precisa operar, não precisa ser um expert em todo o processo, ele precisa simplesmente saber operar. Entenderam qual que é a brincadeira que a gente vai fazer?
Quando a gente constrói isso na realidade, então, alguns exemplos aqui. Eu coloquei aqui, competência, redação oficial, nível requerido e o nível de acesso. CIAF gerencial, seria o módulo do sistema, do sistema ali. Nível requerido 2, mas se alguém entrar na área e não souber, não tem problema, a gente ensina ali na área mesmo. Gestão por competências, nível 4, mas para entrar precisa ter nível 1. Gestão orçamentária, precisa ter nível 3, e para entrar é nível 3. Constituição Federal, a pessoa precisa conhecer a Constituição Federal, mas não vou colocar essa Constituição para avaliar, então ele é só um nível para referência ali. Tudo bem? Está fazendo sentido aí para vocês? Então, para cada atribuição, nós vamos encontrar quais são as competências técnicas necessárias para executar aquela atribuição, e o nível que é requerido e o nível de acesso. Quando nós fizermos esse processo, nós teremos o tal do mapa de atribuições por produto, onde eu tenho aqui qual é o produto, tenho as atribuições para gerar esse produto e para cada atribuição a competência que é necessária. O nível mínimo, o nível necessário e o nível mínimo, que é o nível de acesso. Isso não muda nunca. Isso pode mudar o presidente, pode mudar o gestor, pode mudar o servidor. Não muda nunca. Você terá essas informações. Se mudar o organograma, então agora tal questão não será mais realizada nessa unidade, vai ser realizada na outra unidade. O que acontece? Você pega essa tira do produto, tira do seu mapa e entrega de presente para outra unidade. Porque não interessa onde será feito, o que interessa é que para gerar aquele produto são necessárias essas atribuições e essas competências técnicas. Isso não muda. O que pode mudar é a competência técnica, porque aqui você utilizava uma planilha eletrônica e agora você implementou, por exemplo, um software que substitui aquela planilha eletrônica. Então, tu vai lá e atualiza o seu mapa. Mas a essência do mapa não muda. Estão enxergando isso na área de vocês, ou eu estou falando isso e está totalmente... Minha mãe dizia assim, né, que é fazer teatrinho, né? Fazer teatrinho é quando você está vendo uma coisa e você já começa a projetar lá na sua área. Então, todo mundo aqui tem que estar fazendo esse teatrinho aí para poder imaginar lá isso lá na sua área. Imagine você com isso aqui muito claro. Então, imagine que você agora pode pegar esse mapa, porque você sabe... Bom, o nome eu acho que ele é muito legal, não pelo nome que eu dei, mas assim, pela essência. É um mapa.